Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? É uma honra estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, né? Para essa juventude, mas não é só para os VIPs. Aliás, todos nós somos VIPs, né, gente? Amém? Eu falo para eles que a gente só é jovem há mais tempo, só isso. Mas somos jovens também, em nome de Jesus. Lucas me perguntou assim hoje, nem tá nervosa, né, cara? Eu botei a mão no coração que para orar tá disparado, irmãos. Ó, sempre é um nervosismo, porque a gente entende a responsabilidade. E quando a gente fala desse tema, é com muito temor que eu me coloquei diante do Senhor e falei, eu preciso me mover pelo propósito nessa noite, não é pela minha vontade, pelo que eu acho que tem que trazer, mas eu pedi ao Senhor que eu fale nessa noite exatamente aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. E isso é se mover pelo propósito, é fazer exatamente a vontade de Deus, sem mudar, sem acrescentar, sem fazer a nossa vontade, amém? Quando o pastor chamou eu e o Wellington e falou, que ele estaria no Rio, que a gente estaria, dirigindo o culto, o pastor a princípio falou que eu pregaria de manhã e o Wellington de noite. Depois, por motivos, mudou. E aí eu fui questionar a Deus. Eu falei, Senhor, a palavra que eu tenho combina mais com de manhã. Gente, a gente é muito limitado, né? Olha eu falando com Deus a palavra que se combina mais de noite ou de manhã. E aí eu fui perguntar a Deus, para ele me confirmar. E ontem na sede ele me confirmou. E ele falou, é essa mesmo, e você vai levar de noite. E eu confesso para vocês que eu já comecei a entender o propósito. Mas amém. Eu creio que esse mês de agosto, com tudo que vai ser ministrado, a gente vai compreender melhor os propósitos do Senhor. Então vamos lá. Bota o tema, por favor. Tema do nosso acampamento, movidos pelo propósito. Aí vou pedir para colocar Romanos 8, 28, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... E aí eu já faço uma pergunta, olhando para esse versículo. Quem chama? Quem chama a gente? Deus. Então, de quem é o propósito? É de Deus. Então, é a primeira coisa que a gente vai começar a refletir. É lógico que nós sabemos que nós temos propósitos individuais, Deus tem um propósito para cada um de maneira individual. Mas esse não é o propósito do tema do nosso acampa. O tema do nosso acampa é esse propósito. É o propósito de Deus. E para a gente entender um pouco mais sobre ele, para a gente poder compreender o que é se mover pelo propósito, a gente vai conhecer um plano perfeito que está em andamento e nós fazemos parte dele. A gente vai ter a compreensão de um plano e um propósito que é muito maior do que as nossas vidas individualmente. Deus nos chama para fazer parte do propósito dele, como cooperadores. Então a gente vai entender o todo, entender ou relembrar, porque Deus falou comigo também a respeito disso. Falou, tem gente que precisa ser relembrado do propósito que ele faz parte. Porque o cansaço, porque a dúvida começou a bater, porque as lutas estão se levantando e ele não sabe mais qual o caminho. Então nessa noite que a gente possa se realinhar com o propósito. Aquele que ainda não tinha entendimento do tamanho desse propósito, do tamanho desse plano, vai ter entendimento essa noite em nome de Jesus através da palavra de Deus. E aquele que já tem o entendimento, mas por algum motivo se esqueceu dele, essa noite Deus vai trazer esperança, trazendo à sua memória esse plano no qual você e eu fazemos parte, e relembrando qual é esse propósito, em nome de Jesus. E aí, para a gente começar o nosso entendimento, mais um pouquinho, antes de colocar o primeiro ponto, eu vou pedir para colocar Hebreus, quando o pastor Níger leu Hebreus 11, 13, na sede ontem, também confirmou mais um pouquinho a palavra de hoje. Hebreus 11, 13. Em Hebreus 11, ele vai falar dos heróis da fé. Antes desse trecho, ele fala de Caim, ele fala de Abel, ele fala de Enoque, ele fala de Noé, e aí vem esse trecho, ele diz, todos esses morreram na fé, morreram participando do propósito, fazendo a parte deles no propósito. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Vou ler até aqui.
Aí eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Qual era a missão de Moisés quando Deus chamou ele? Ele tinha que liderar o povo saindo de onde? A caminho de onde? Da terra prometida. Moisés pisou na terra prometida? Moisés entrou lá? Quem já ficou triste quando eu ficava triste antes, quando eu lia isso? Falava, poxa, Moisés teve tanto trabalho com aquele povo, mas ele viu. Deus permitiu que ele visse, e aí Deus levou. E aí, o que eu entendo disso? O propósito não era de Moisés. O propósito é de quem? O que Moisés fez foi a parte dele dentro do propósito. Porque depois, quem deu sequência liderando o povo? Josué. Então, Moisés, ele tinha parte dele dentro de um propósito que era muito maior, amém? E assim como outros homens, Abraão, ele foi chamado para ser pai de multidões. A descendência começou em Abraão e termina em quem? Jesus. Abraão viu Jesus. Abraão viu eu e você. Viu como multiplicou, viu a igreja de Cristo. Ele não viu, mas ele viu Isaac. E ele fez a parte dele no propósito, que é de quem? De Deus. Vou repetir para isso ficar gravado em nós. O propósito é do Senhor. E aí vamos entender um pouco desse plano e desse propósito maior, o qual nós somos convidados a fazer parte. Pode botar o primeiro ponto. Nós temos a criação. E aí Gênesis 1:1, por favor. No princípio Deus criou os céus e a terra. Eu botei só esse versículo, porque aqui é para ilustrar que Deus criou tudo que existe. Depois, 1:26. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Nós, o homem e a mulher, fomos o ápice da criação de Deus. Pode passar, 26. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou tudo e lá na palavra diz que Deus viu que era bom. Deus criou tudo perfeito, tudo equilibrado, e aí a gente vai entender um pouquinho do para que Deus nos criou. Isaías 43:7, por favor. Está dentro de um contexto, mas a gente vai entender, ó. E todos que são chamados, aqui Deus falando que Ele ajuntaria os seus filhos para Ele. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então nós fomos criados para glória de Deus. Então a gente começa a entender um pouquinho do nosso propósito e como nós estamos inseridos nesse propósito maior. Amém? Seguindo, ponto 2, por favor. Depois da criação, veio a queda. Adão e Eva desobedeceram. Gênesis 3:6, por favor. Vendo a mulher, que é a árvore, essa árvore que Deus tinha falado que não era para comer dela. Amém? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Então a gente tem a desobediência, e a partir dela entrou vergonha, dores, as fadigas para o sustento, né, para o trabalho, o desequilíbrio da própria criação, porque a palavra diz, maldita é a terra por sua causa. Então o pecado, ele entrou através da desobediência de Adão e Eva, né? Só que aí, Deus que é perfeito, maravilhoso, misericordioso, aí a gente vai para o ponto 3. Jesus é prometido. Vem a promessa da nossa redenção. Gênesis 3:15. Porém, Deus falando, porém inimizade entre você e a mulher,
está falando da serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, que é Jesus, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então lá em Gênesis a gente já tem a promessa de Jesus. Fala para o teu irmão que está aí do lado, está preparado? Hoje é muita informação, fala. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós temos criação, temos queda e temos a promessa da redenção. E aí, a gente vê em todo o Antigo Testamento. O que acontece no Antigo Testamento? Vem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó tem a descendência das 12 tribos. As 12 tribos vão para o Egito através de José, lembram? Vem a fome, vai todo mundo para o Egito. Depois vem a libertação do povo do Egito com Moisés e vai para onde? Para a terra prometida, onde eles entram e tomam posse com Josué liderando. Depois a gente tem uma sucessão de reis. Quem é o primeiro rei de Israel? Quem? Saul. Depois a gente tem o segundo rei, que é Davi, que se torna modelo para todos os outros reis. E a gente vem, a história está acontecendo. A história da humanidade está acontecendo. Durante o reinado desses reis, Deus vai levantando profetas para profetizar para o povo de Israel e para profetizar o que viria depois. E aí a gente tem um profeta, que é Isaías, que profetiza sobre Jesus o tempo todo. Quando a gente lê o livro de Isaías, a gente vê o tempo todo ele falando de Jesus. Então todo o Antigo Testamento aponta para quem? Jesus. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então a gente tem estão acompanhando a história da humanidade? Amém? A gente teve criação, teve queda e tem a promessa de Jesus vir, né? E aí, a gente tem também no Antigo Testamento a promessa do derramamento do Espírito Santo, lá em Joel 2:28, por favor. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e seus jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. No Antigo Testamento, como é que era? O Espírito Santo vinha sobre uma determinada pessoa, como foi com Sansão, como foi com o próprio Saul, ele foi usado pelo Espírito Santo, mas não tinha uma habitação como tem hoje. Então, em Joel, no Antigo Testamento, isso já foi prometido. Pastor, estou muito acelerada no 2.0? Tá bom. Mais ou menos. Falei para o pastor que eu ia acelerar, que era muita coisa em pouco tempo. Mas amém? Está dando para acompanhar? Em nome de Jesus. Então, a gente tem no Antigo Testamento a promessa de que Jesus viria e a promessa do derramamento do Espírito Santo. Amém? Amém. E aí, ponto 4, por favor. Nascimento, morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? Ele subiu, ele retornou ao céu, né? Quando desce é descendente, quando sobe é ascendente. Então, a gente tem tudo isso narrado nos evangelhos. E aí eu vou pedir para colocar Mateus 1:1, por favor. E aí a gente tem a genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A descendência de Jesus começou lá. Quando ele chama Abraão e fala, te farei pai de multidões. Aí começa toda uma descendência que chegou aqui em Jesus. Amém? Então a gente tem o nascimento de Jesus. Jesus exerce o seu ministério. No texto base do nosso Acampa Dentro, lá em João 4,35, Jesus fala que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. Então Jesus exerce cabalmente o seu ministério, glorificando ao Pai e fazendo a parte dele no propósito. Naquele propósito maior, Jesus vem e faz a parte dele no propósito. Sendo que, aí um parêntese para Jesus, né, gente? Jesus também sempre existiu e teve até na fundação do mundo, como a gente vê em João.
né? A gente está falando isso dentro de um plano que a gente está observando, né? Mas Jesus, ele sempre esteve, sempre foi. Ele nasceu aqui como humano, né? Jesus convoca os 12 discípulos, né? Que se tornariam apóstolos e doutrinariam a igreja. Então, todos esses livros que a gente tem aqui, com as doutrinas que a gente segue hoje, Jesus convocou aqueles 12, um desviou, né? Qual o nome dele? Judas. Mas depois que Jesus ascendeu, ele apareceu para quem convocou ele também, como apóstolo? Apóstolo Paulo. Então, ele convoca os 12. Jesus curou, pregou a palavra e anunciou coisas que viriam ainda, que seriam o princípio das dores, a grande tribulação, a segunda vinda dele, e prometeu também que quando ele fosse, ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria quem? O Espírito Santo, o Consolador. Então, a gente tem Mateus 24, 29, por favor. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias... Peraí, deixa eu ver se é esse mesmo que eu queria. 24, 29, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Isso é Jesus profetizando. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então Jesus, ele já fala da próxima vinda, da segunda vinda. Amém? E aí a gente tem Mateus 27, 45. A gente tem o momento da morte de Jesus. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? 47. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocaram na ponta do caniço e deu-lhe para beber. Outros, porém, diziam, esperem, vejam se Elias vem salvá-lo. 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Aqui Jesus morre. Só que aí a gente vai para Mateus 28, 5. Jesus, a ressurreição de Jesus, mas o anjo dirigindo-se às mulheres que foram lá no túmulo, né? Para cuidar do corpo de Jesus. Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Então aqui a gente tem, Jesus nasce, a gente viu a genealogia, Jesus cumpre todo o seu ministério, morre, ressuscita, e agora a gente vai ver o momento que ele ascendeu ao céu. Atos 1, 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. 11. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Então ele foi e ele voltará em nome de Jesus. Vamos recapitular o plano. Primeiro, Deus, quando criou todas as coisas, Deus foi surpreendido com a desobediência de Adão e Eva? Não. Quando Deus planejava criar, ele já sabia tudo isso que ia acontecer, amém? Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que isso é prova de amor, né? Porque mesmo Deus sabendo tudo que aconteceria, se ele nos desse o poder de escolha, ele escolheu dar. E ele escolheu nos fazer inteligentes, para escolhermos ter relacionamento com ele. Então todo esse plano, Deus já sabia tudo o que ia acontecer, até o fim de tudo, até a eternidade. Mas ele escolheu fazer. E nós fazemos parte de todo esse plano, de toda essa trajetória da humanidade. A gente só precisa entender o tempo que nós estamos hoje. E o que Deus requer de nós hoje. Então a gente já entendeu. Criação, queda. A palavra diz que por um só homem o pecado entrou.
Porém, Jesus foi prometido, Jesus veio e através dele a graça abundou na nossa vida. Se por um homem o pecado entrou, por um homem também a graça e a salvação nos alcançou, amém? E aí a gente está nesse momento que Jesus ascendeu ao céu. Aí ponto 5, por favor. A gente entra num novo tempo na história da humanidade. O tempo dos apóstolos e da igreja do Senhor, que é o tempo que nós vivemos hoje. E aí a gente vê que a profecia do Espírito Santo se cumpriu. Está lá em Atos 2:1, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era a festa, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som comum de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse era o propósito do Espírito Santo naquele momento. Eles falaram em outras línguas e as pessoas que estavam ali, vindas de vários lugares, compreenderam o que estava sendo dito. Então, nesse momento se cumpriu a promessa tanto do Antigo Testamento quanto do próprio Jesus, que enviaria o Consolador. E agora, nós estamos aqui, nesse período. No período onde o Espírito Santo foi derramado, onde ele habita em nós, onde nós já sabemos que houve a primeira vinda de Jesus e esperamos a segunda vinda de Jesus. Porém, e eu refletia isso uma vez, conversando com Deus, né? Eu sei que toda época, todo período da humanidade teve os seus desafios, né? E teve seus privilégios. Mas eu considero que a gente vive num tempo privilegiado, sabe por quê? Primeiro, a gente já conhece todo o plano. A gente sabe como começou e sabe como vai terminar, não sabe? Sabe, a gente tem revelado o livro de Apocalipse. Os apóstolos não tinham ainda o livro de Apocalipse. Deus revelou o Apocalipse para quem? Para qual apóstolo? João, que foi o último a morrer. Pastor Níger, quando ensinou sobre o livro de Apocalipse, ele falou que é uma mensagem de esperança para a igreja, para a gente ter a certeza de que Deus está no controle para sempre. Então, assim, nós já temos assim a clareza que Jesus veio, essa promessa foi cumprida. Nós vivemos cheios do Espírito Santo, já vivemos a promessa do derramamento do Espírito Santo, temos ciência de todo o plano, de todo o propósito de Deus. Só nos cabe agora o quê? Buscar o revestimento, o conhecimento dessa palavra e o conhecimento do que o pastor falou aqui, que é do chamado de cada um. O que é o chamado? É Deus falando assim: Daniel, você vai fazer parte desse plano e desse propósito de tal forma. Pastor Renato, o senhor vai pastorear, vai cuidar das minhas ovelhas, esse é o jeito que o senhor vai fazer parte desse plano e desse propósito. Obreiro, quem trabalha no SIM, enfim, mas não é só nessas 4 paredes. A gente precisa entender que a nossa vida, nós precisamos nos mover pelo propósito. É o que eu falo para os jovens. Vai casar? Está alinhado com o propósito? Esse casamento agora ou não está? Vai namorar? Está alinhado com o propósito esse namoro agora ou não está? Tudo que a gente vai fazer, vou fazer tal faculdade. Está alinhado com o propósito ou não está? Vou me mudar para tal lugar, vou mudar de igreja, está alinhado com o propósito? Não? Isso é se mover pelo propósito. É não tomar nenhuma decisão na vida pela minha vontade. Há alguns anos atrás, eu estava num período assim, muito cansada, né? Para o deslocamento, fazer faculdade. Então, morava em Barra de São João, estudava em Rio das Ostras, trabalhava em Macaé e congregava em Unamar. Eu olhei para Deus e falei assim, tá complicado. Sabe quando você olha para a sua vida e parece que está tudo fora do lugar? E aí um dia, não sei se meu pastor lembra disso, lá na antiga igreja ainda, meu pastor me chamou e falou comigo a respeito de um outro ministério. Aí eu falei, olha só, pastor, eu já estou cansada, já não estou aguentando, estou até orando a Deus que eu acho que eu vou morar em Macaé. Aí ele, com toda a calma do mundo, falou assim para mim, orou? Vocês acham que eu tinha orado? Não. Eu estava ali, envolvida com o meu cansaço, com as minhas emoções. Eu falei, não, mas eu vou orar. Ele, então ora, querida. Eu e o Wellington oramos mesmo, porque foi um período de muito cansaço, muita exaustão. E a gente ouviu um simples assim de Deus. Não.
Vocês não vão para lugar nenhum. É aqui. Não acabou a obra de vocês com VIPs, vocês não vão sair dessa igreja e eu vou sustentar e é isso. E Deus tem sustentado. E naquele momento eu tinha uma escolha, ou eu fazia a minha vontade, ou olhava para o meu cansaço, ou eu falava, então tá bom, Deus, eu vou te obedecer, mas me renova aí. Me sustenta aí. E como o propósito é de quem? Ele garante, Ele capacita, Ele envia o que você precisa, Ele te sustenta, Ele derrama os dons em nome de Jesus, Ele vai cuidar. Se nós nos movermos, a princípio, parece um sacrifício. Você fala assim, eu vou renunciar ao meu eu vou renunciar às minhas vontades, mas você entende que só movido pelo propósito, só dentro da vontade de Deus você tem descanso, você tem o suprimento que você precisa, porque Deus vai, o propósito não é teu e não é meu, o propósito é de quem? Ele nos chamou para ser cooperadores, como Paulo fala em 1 Coríntios. Nós somos cooperadores dele. Mas primeiro, quem opera tudo é o Espírito Santo. Eu estou aqui hoje me colocando e falando, Senhor, é isso que o Senhor quer falar? Eu vou falar. Mas quem vai fazer a obra em cada um aqui não sou eu. Eu não vou convencer pelo meu tom de voz, pela minha... Não é isso, não existe. Eu simplesmente li a palavra, organizei um rascunho e estou aqui sendo porta-voz daquilo que Deus ministrou no meu coração. É o Espírito Santo que está fazendo a obra. Então você fica nervoso? Fica. Eu fico nervosa por quê? Porque eu quero falar exatamente aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale. E ponto. A partir daí, o propósito é dele. Quem vai operar é ele. Isso é com tudo que a gente faz. Quando Deus falar, se lança, quero você como obreiro, quero você como líder de alguma coisa, quero você na escolinha, qualquer coisa que Deus chama. Gente, Moisés temeu, mas quem temeu? O Wellington falou aqui hoje de manhã, Jeremias temeu. Quantos homens e mulheres falaram, mas eu, Gideão, eu sou o menor da menor casa. A gente não é nada. Porém, quando a gente emperra, a gente ainda não entendeu que o propósito é dele, que quem capacita é ele, que quem vai fazer tudo é ele. A gente só tem que ser cooperador, falar, eis-me aqui para cooperar, Senhor, eu quero participar. Você entende a grandiosidade desse plano, que está acontecendo desde a criação, e vai se consumar lá no fim de tudo, quando tudo for restaurado? Bota o próximo ponto, por favor. E aqui é o nosso último ponto. A gente vai chegar lá, a restauração de todas as coisas, onde o próprio Deus vai habitar com a gente, como era no início. A gente está no caminho para isso. E a gente está nessa parte da história. Quem conseguiu se localizar na história, no plano, em nome de Jesus? A restauração a gente tem em Apocalipse 21:1, por favor. E que isso possa nos dar esperança nessa noite, em nome de Jesus. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, aleluia. Essa é a nossa promessa, é para lá que nós estamos caminhando, por isso que a gente não pode se desviar do caminho que é Jesus, e do propósito, em nome de Jesus, porque isso é algo muito grande, muito lindo, e cada um de nós, Deus precisava da gente para alguma coisa? Ele precisa da gente para alguma coisa? Ele não precisa. Teve uma galera aí no Acampa Dentro que se vestiu lá, né? Se as pessoas não clamarem, estava com um xizinho na boca e tinha as pedrinhas lá que iam clamar. Deus usou a mula, Deus usa quem Ele quer. Mas que Ele não precise usar as pedras, nem a mula, que a gente se coloque, que a gente tome posse desse chamado e que a gente cumpra a nossa parte no propósito, em nome de Jesus. Então esse é o plano. O plano está se cumprindo. Cabe a nós decidirmos, vou fazer parte dele ou não. Vou me mover pelo propósito ou não.
Só existe um caminho para a salvação. Só existe um caminho, que é Jesus. E só existe um propósito soberano, que todos nós fazemos parte como corpo de Cristo. E aí, quando a gente entende que o propósito é muito maior do que nós mesmos, a gente vê que não vale a pena a gente ficar questionando se a gente é mão, se a gente é pé, se a gente é perna. A palavra de Deus traz isso, é um corpo só com vários membros, cada um vai ter uma função. Então assim, qual é a função, qual é o chamado é importante para eu não ficar perdido. Então é importante, mas não tem que ficar havendo comparação, porque o importante é o propósito. Cada um vai fazer a sua parte nesse propósito. Quando o pastor deu a missão para a gente hoje, para o Wellington, você vai dirigir o culto. O Wellington sozinho nessa igreja ia fazer alguma coisa? Quando a gente chegou aqui de manhã, a igreja já estava aberta. Irmão Aldeci e irmã Raquel já tinham aberto. Estava aqui o pessoal do Sim, o pessoal do Louvor, cada um fazendo a sua parte. A gente só estava aqui com uma responsabilidade. Aconteceu algum problema, deu ruim alguma coisa, Senhor, nos capacita para resolver, para fazer, para organizar. Claro, assumindo a nossa responsabilidade, vê se vocês entendem. Mas cada um aqui estava assumindo a sua. O pastor não estava, mas glória a Deus por isso. Todo mundo aqui já sabe a sua parte, ninguém faz nada sozinho. Lá no acampo eu fiz questão de falar. Os irmãos que participaram de toda a logística do acampa dentro. Líder de mocidade não faz mocidade sozinho. É muita gente envolvida. As tias da cantina, cadê? Que a galera gritou lá, tia da cantina. Chegaram lá na sede e reconheceram elas. Olha, tia da cantina. Então é isso. E aí, para finalizar, primeiro a gente precisa entender nosso propósito, glorificar o Pai. Esse é o nosso propósito. E como que a gente glorifica o Pai? Cumprindo os 2 mandamentos que Jesus falou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Só que Jesus falou que quem ama Ele não é quem fica falando, Jesus, eu te amo. A gente pode falar e deve, sim. Mas Jesus fala que quem ama Ele é quem guarda os mandamentos, quem obedece a palavra. Então, como é que a gente glorifica a Deus? Tendo uma vida pautada na palavra e obedecendo a Ele. E segundo, qual é a vontade de Deus para esse tempo? E a gente vai encerrar vendo o exemplo de Paulo, que ele dá a Timóteo. 1 Timóteo 2:3, por favor. Olha Paulo falando com Timóteo. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que o Pai quer hoje? Que a gente pregue as boas novas, que a gente alcance aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, porque a vontade dele é salvar todos. Essa é a nossa missão. Lá no trabalho que você está trabalhando hoje, na escola que você está, na família que você faz parte. Eu tinha uma prima que, na verdade, ela era prima de consideração, né? Mas falava assim, fulano, teu primo é, né? A gente não escolhe, Deus que manda. Então, tu tá na família que tu tá não é à toa, tem propósito, em nome de Jesus. Para de reclamar da tua parentela, tô falando para mim mesma. Para de reclamar e vai pregar a palavra de Deus. Porque é isso que Ele quer, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. 6. Que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. 7. Para isso, olha como é que Paulo tinha clareza do chamado e qual era a parte dele do propósito. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele sabia exatamente o que Deus queria dele. E que em nome de Jesus, a partir do entendimento do que é o plano, do que é o propósito, que o propósito é de quem? E que nós somos chamados para cooperar, que a gente busque em Deus qual é o nosso chamado. E qual é a nossa parte para nós nos movermos pelo propósito, em nome de Jesus.